Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez, amado Senhor, nos reunimos em Teu nome, em pensamentos, para mais um dia de estudos. Que a Tua paz nos envolva, que a Tua serenidade nos permita fazer reflexões que nos possibilitem esse novo aprendizado atual, fazer escolhas melhores das que fizemos até então. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, o GEOB, e estamos estudando o Livro dos Espíritos já na reta final. Depois de 5 anos, chegamos à conclusão. Já vimos que a conclusão do Livro dos Espíritos tem 9 partes, ou 9 itens, e até a semana anterior nós alcançamos o item 3. E hoje vamos dar prosseguimento. Mas antes de seguirmos, vamos lembrar um pouquinho o que é que nós vimos na semana anterior com o item 3. Então, nós vimos aqui que esse item fez um paralelo entre as ideias que o materialismo traz e o contraponto que o Espiritismo vem trazer como uma ideia nova, renovadora, de esperança. Então, vai mostrar aí para vocês que o materialismo vem trazendo a negação do futuro, enquanto o Espiritismo vai proclamar um futuro diferente e provar que isso é possível. Que o materialismo diz simplesmente que não existe nada e que tudo acaba aqui ou agora, mas que não explica nada disso. Simplesmente traz a ideia. Já o Espiritismo não. Vai explicar, vai comprovar e por isso mesmo vai estar se dirigindo à nossa razão, porque não apenas dita uma ideia, mas traz uma reflexão sobre ela e comprova que isso pode ser verdade, que isso é real. O materialismo vai levar à sanção do egoísmo, porque só existe o aqui e agora, a ideia de que a gente tem que se dar bem, então. Né? Então, é cada um por si, já que só tem o aqui e agora. O Espiritismo, muito pelo contrário, oferece uma base à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. Porque nós sempre teremos a oportunidade de refazer os nossos passos, de fazer de forma diferente aquilo em que nós nos equivocamos, de poder resgatar as relações que não foram bem vividas. Porque o materialismo está focado no presente, no aqui e agora. E se a vida é difícil, com sofrimento, e eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança, isso vai aniquilar a esperança. Então não tem jeito. Só tem uma e eu vim para sofrer. Que esperança? Já o Espiritismo não. Consola. Porque diz que as dificuldades que nós estamos passando, elas podem ser fruto de escolhas equivocadas. E que, se nós queremos ter um futuro diferente, uma experiência diferente,
que nós possamos corrigir o curso, para que a próxima nós possamos vivenciar de maneira diferente. Então, não está focada apenas no presente. Ela dá esperança que nós poderemos ter uma vida melhor. O materialismo vai levar ao relaxamento dos laços de família e provocar as desordens sociais. Porque se eu nasci numa família desestruturada, ou que os componentes dessa família se afastaram, ou até alguns já desencarnaram, brigados ou sem se relacionar, acabou. Já o Espiritismo não, demonstrando a existência da alma, a imortalidade da alma, ela vai reavivar a fé no futuro. É aquele famoso, se eu soubesse que a pessoa ia morrer, eu tinha pedido desculpas, eu tinha dado aquele último abraço. Então, eu sei que isso pode acontecer. Eu sei que esse reencontro é possível. Então, ele reergue os ânimos abatidos e faz com que a gente possa suportar ou ressignificar a experiência de sofrimento que, por acaso, estejamos vivenciando. Também vimos que nesse item 3, como é que você chega para alguém que está sofrendo, não acena nenhuma possibilidade de mudança e vai querer pedir a essa pessoa, aguente mesmo, faça um sacrifício e leve essa vida dessa maneira mesmo, porque daqui a pouco acaba e esse sofrimento cessa. Então ele vai dizer com que direito você pede ou impõe um sacrifício a alguém que você diz que tudo se acabará com a morte e que amanhã talvez ele não seja mais nada do que um corpo lá jogado, uma velha máquina que se joga fora que não serve para mais nada. Com que direito vai se impor ou pedir um sacrifício a alguém em que não se dá nenhuma perspectiva? E ele diz, você acha que a razão, que tem razão de se pensar numa renúncia se não tem nada? Não é mais natural que o contrário, que esse cenário que é apresentado, desse tempo em que se vive, que acaba aqui agora, se não tem nada com que eu possa ter uma esperança de mudança depois, então não é melhor que eu vá garantir de qualquer forma ou de qualquer maneira agora, já que só tem essa? Então ele vai dizer que razão terá para impor uma renúncia qualquer? Não é mais natural que durante o curso, os curtos instantes que lhe concedem, ele procure viver o melhor possível? Então ele diz o quê? Que do materialismo vai nascer o desejo de possuir muito para melhor desfrutar. Desse desejo surge a inveja contra quem já possui mais, sem dificuldades, sem passar por nenhum. E dessa inveja vai nascer a vontade de tomar para si o que o outro tem. Então ele diz, vê que o outro tem uma vida melhor, começa a desejar ter muito e ter uma vida igual. Esse desejo, ao ver o outro de uma situação diferente, nasce uma inveja. E ele diz, dessa inveja, para que vá se tomar para si o que o outro tem, é só um passo. E tomar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por quê ele tem tantos privilégios e eu não? Por que eu tenho uma vida tão difícil e o outro não? Então, ele disse que está lá, que essa crença só vai levar ao famoso cada um por si
né? E Deus por todo mundo. Eu vou tentar garantir o que é melhor para mim. E finalizando esse item 3, ele faz um alerta, né? Todos os que proclamam semelhantes doutrinas não sabem todo o mal que fazem à sociedade, nem de quantos crimes assumem a responsabilidade. Porque propagar essas ideias pode levar o outro a fazer escolhas equivocadas. Mas eu vou ser responsável pela escolha do outro? Sim. Uma responsabilidade relativa, mas a responsabilidade sobre a ideia equivocada que foi propagada e que levou o outro a atuar com um determinado comportamento, porque para ele a ideia que foi passada, a ideia conhecida, é de que tudo acaba aqui e agora. Então, se tudo acaba aqui e agora, é melhor que eu garanta isso. Já que não tem nada, só tem essa, eu tenho que ser feliz nessa. E eu vou fazer o que der para conseguir isso. Então, ele alerta, todos os que proclamam semelhantes doutrinas não sabem o mal que fazem à sociedade e nem de quantos crimes assumem a responsabilidade. E é assim que é fechado esse item 3. Agora vamos ver lá o que é que o item 4 traz para a gente. Então agora a gente inicia hoje o item 4. O progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei está fundada sobre a certeza do futuro. Exclua essa certeza e tirarão a sua pedra angular. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Somente ela pode sanar as feridas da sociedade, e isso podemos avaliar fazendo uma análise comparativa das épocas e dos povos, porquanto melhoram a sua condição à medida que essa lei é mais bem compreendida e praticada. Se uma aplicação parcial e incompleta produz um bem real, o que será, portanto, quando a tomarem por base de todas as instituições sociais? Isto é possível? Sim, porque quem deu 10 passos pode dar 20 e assim sucessivamente. Pode-se então julgar o futuro baseando-se no passado. Já estamos observando a extinção gradativa das animosidades entre os povos. As barreiras que os separam caem diante da civilização. Eles se dão as mãos de um extremo a outro do mundo. Maior justiça preside às leis internacionais. As guerras tornam-se progressivamente mais raras e não mais excluem os sentimentos de humanidade. A uniformidade estabelece-se nas relações. As distinções de etnia e de castas desaparecem e os homens de diferentes crenças fazem cessar os preconceitos sectários para se confundirem na adoração de um só Deus. Referimos-nos a povos que andam à frente da civilização. E aí ele manda ver aqui a questão 789 e 793. Contudo, estamos ainda longe da perfeição e existem ainda resíduos remanescentes a serem destruídos até que tenham desaparecido os últimos vestígios da barbárie. Mas aqueles vestígios poderão opor-se ao poder irresistível do progresso, a essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Se a geração presente é mais avançada que a antecedente, por que a que nos sucederá não o seria mais do que a nossa? Ela o será pela força das coisas. Primeiro, porque com as gerações se extinguem a cada dia alguns velhos campeões
dos velhos abusos e assim a sociedade se forma gradualmente de elementos novos despojados dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque aspirando ao progresso, o homem estuda os obstáculos e esforça-se por removê-los. Desde que o movimento progressivo é incontestável, o progresso futuro não poderia ser colocado em dúvida. O homem quer ser feliz por natureza e busca o progresso apenas para aumentar a sua felicidade, sem o que o progresso não teria propósito. O que seria o progresso para ele se não tivesse como intuito melhorar-lhe a posição? Mas quando tiver a soma de felicidade que ele pode dar o progresso intelectual, perceberá que a felicidade não é completa. Reconhecerá que ela é impossível sem a segurança das relações sociais, e esta segurança ele poderá encontrá-la apenas no progresso moral. Desta forma, pela força das circunstâncias, ele mesmo impulsionará o progresso nessa direção e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir esse alvo. Lindo, né? Muita coisa para a gente refletir aqui, né? Muita coisa. Muita coisa aqui. Então, vamos, como sempre fazemos, vamos voltar sem pressa. Vamos reler cada trechinho para ver que reflexão a gente pode tirar disso aí. O progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. É uma afirmação. Então, quando é que nós, enquanto humanidade, poderemos dizer que já progredimos, que já avançamos, quando essa lei, que está no princípio do progresso da humanidade, ela estiver bem aplicada, porque ela já é aplicada? Já. E nós já avançamos, né? Como o próprio texto já diz. É só a gente olhar para o passado para a gente ver que, embora ainda possamos melhorar muito, mas que nós já avançamos, que já conseguimos aplicar esses princípios do progresso humano através dessa lei. Justiça, amor e caridade. E ele diz, onde essa lei está fundada? Que base é que tem? Onde ela está? Na certeza do futuro. Porque se não tivesse certeza do futuro, para que a gente ia melhorar? Para que a gente vai querer estar sempre inventando coisas novas, facilitando a nossa vida, se vai acabar? Então, é a certeza do futuro que faz com que nós busquemos viver melhor. Isso que está fundamentando a lei, né? A lei do progresso, que nós estamos falando aqui do progresso, que ele inicia dizendo que o progresso da humanidade. E nós já passamos por um livro, um dos livros do Livro dos Espíritos,
que é dividida em 4 livros, que trata das leis morais e que uma das leis é a lei do progresso. E na conclusão, está sendo trazido novamente. Então, somente ela pode sanar as feridas da sociedade, ela qual a lei de justiça, amor e caridade. Somente essa lei pode curar as feridas que nós ainda temos enquanto sociedade, enquanto coletivo. E aí vai trazendo uma retrospectiva e diz: nós podemos averiguar isso como fazendo uma análise comparativa das épocas e dos povos, de como vivíamos antes e como estamos vivendo agora. E o quanto o entendimento da justiça, do amor, da caridade fez com que nós modificássemos os nossos costumes, nos aprimorássemos. E ele diz, se hoje, né? Olha esse trechinho, vou ler de novo. Quando ele diz que nós podemos avaliar o quanto o resultado do exercício da lei de justiça, amor e caridade faz a diferença e faz com que nós avancemos, e que nós podemos medir isso fazendo um comparativo das épocas e dos povos. E se hoje nós ainda não aplicamos essa lei como ela deveria realmente ser, ou seja, aplicamos a aplicação dessa lei de justiça, amor e caridade para nós ainda, enquanto humanidade terrestre, é parcial, ou seja, nós ainda não aplicamos como deveríamos, não entendemos como deveríamos. E ele diz, se uma aplicação parcial e incompleta já produz o bem real que a gente já vê hoje, imagine quando nós tivermos vivenciando enquanto humanidade a lei de justiça, amor e caridade de forma completa ou na sua totalidade. Quando essas leis forem a base para todas as instituições sociais. E aí, o questionamento aqui, e isso é possível? Sim, e chegaremos lá. Porque quem deu 10 passos pode dar 20. E se nós já modificamos muita coisa, nós podemos modificar ainda muito mais. Então, está posto aqui. Nós podemos julgar o futuro baseando-se no passado. Se no passado nós já fomos muito mais bárbaros, porque ainda tem resquícios de barbárie ainda acontecendo até hoje, mas se nós já fomos muito pior, e hoje já estamos nessa condição de ir extinguindo a animosidade, ele dá vários exemplos, extinguindo a animosidade entre os povos, as barreiras estão caindo, os muros, mesmo que ainda tenham alguns que queiram permanecer com essas ideias equivocadas. As próprias leis internacionais, elas são mais justas. Poderiam ainda ser mais? Sim, mas chegaremos lá. As guerras diminuíram muito. Ainda existem? Existem, mas diminuiu muito. Não é como antes.
as distinções entre etnias, entre castas, as diferenciações e o respeito à crença, embora ainda não seja ideal, mas já avançamos muito. Então ele diz, basta acompanhar como nós éramos e como nós estamos, para a gente ver como nós estaremos lá na frente. Porque aqueles que pregavam passaram, porque as gerações passam. O texto nos traz essa reflexão. Se as gerações que nos antecederam passaram, então a geração está melhor agora do que antes, as gerações futuras também serão melhores as que estão agora. Isso é o lógico, porque isso atende a uma lei, que é uma lei natural, que é uma lei divina, que é a lei do progresso. Reconhece que ainda estamos longe da perfeição e que ainda existem resíduos remanescentes que nós precisamos modificar, né? Que ainda existe barbárie, ainda existe, né? Mas que nada pode se opor ao poder irresistível do progresso, porque ela é uma lei natural, é uma lei divina. E nós não podemos conter o progresso. E aí tem aqui, se a geração presente, né, aqui está hoje, é mais avançada que a antecedente, do que quando nós, porque somos reencarnacionistas, né? Então temos que lembrar, quando a gente fala aquele povo daquela época, que nós também estivemos lá, né? Então, se hoje nós estamos melhores, se a geração de hoje ela é melhor do que a geração antecedente, vamos aqui, porque aqui nos sucederá, ou seja, a futura, não seria mais do que a de agora. Melhor ainda. E isso a gente está vendo, né? As ideias novas que estão surgindo. Os espíritos, os homens, né? Vamos falar para todo mundo, aqueles que vem coisa de... que estão trazendo novas ideias, estão surgindo com um modo diferente de ser, de se relacionar. Então, se aqueles que tinham ideias passaram e as gerações atuais são melhores, as futuras serão melhores ainda. Porque o movimento progressivo é incontestável. E o progresso futuro não pode ser colocado em dúvida. O homem quer ser feliz por natureza. E para que ele busca o progresso? Para que a gente quer descobrir a ciência, a tecnologia? Ela está sempre a serviço de quê? De aumentar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Então, nós estamos sempre buscando estar numa situação melhor, descobrir coisas que façam com que a vida fique mais fácil, que nós tenhamos menos dificuldades, doenças. Para que a gente faz isso? A fim de encontrar a felicidade. Então, o progresso é impulsionado pela vontade de melhorar da condição em que nós nos encontramos.
E aí o texto nos traz, mas quando chegar um momento em que nós entendermos ou chegarmos num ponto em que todo o progresso intelectual e material já for conquistado, nós veremos que isso não é o bastante. Que aliado a isso, nós temos para atingir esse bem-estar ou essa felicidade completa, porque se for apenas nesse caminho, ela não será completa. Nós vamos entender que isso não será possível se as relações sociais não forem melhores, sem o exercício pleno da lei de justiça, amor e caridade. Então, essa lei ela vai estar embasando todas as instituições sociais, todas as relações. E isso sim levará ao progresso moral, que será aliado a esse progresso material e intelectual. Aí sim, nós conseguiremos ter o equilíbrio e encontrar a felicidade. Porque até então, enquanto houver esse desequilíbrio, ela será uma felicidade, como está no texto aqui, que não é completa. Então, fechando o texto dessa forma, pela força das circunstâncias, o próprio progresso, o desejo de melhorar impulsionará o progresso na direção do exercício e da vivência da lei de justiça, amor e caridade. Então, nós vamos ser mais justos, mais caridosos, embora a gente já veja hoje um grande progresso. Então, a gente vê quando tem uma calamidade, quando tem um momento como nós estamos vivenciando, o auxílio entre os povos, quando a gente vê que um determinado povo, lugar ou nação não tem condições, aqueles que têm, poderia ser mais? Muito. Mas diferente de antes, onde cada um vivia dentro do seu próprio território, preso às suas fronteiras, ao seu próprio povo. Agora não. Nós já temos as diversas organizações internacionais de auxílio, de ajuda, Médicos Sem Fronteiras. Já vimos que quando um lugar não tem oxigênio, que o outro oferece para ficar com os pacientes, para que as pessoas não morram. Países que estão auxiliando outros países que não estão em condições de lidar com a pandemia, com o momento que nós estamos vivenciando. Já está diferente. Já pode melhorar? Pode ainda. Mas isso vai chegar, isso é possível? Sim, está dito aqui. Quando nós entendermos que esse progresso material, intelectual, ele tem que estar aliado ao progresso moral. E qual a base para que a gente consiga isso? O exercício, a vivência da lei, que não é uma lei humana, que é uma lei natural, que é uma lei divina, que é a lei de justiça, amor e caridade. E fechando, para arrematar, ele diz que o Espiritismo vem para contribuir. Como nós podemos fazer isso? Né? Porque vai oferecer os recursos, as ideias. Lembra que a gente começou no contraponto?
que o materialismo que prego aqui e agora vem sancionar o egoísmo, e o espiritismo, ao contrário, vem levar a justiça, a caridade, ao amor. Então, dessa forma, é o fechamento do item. Pela força das circunstâncias, ele mesmo impulsionará o progresso nessa direção. E o espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir esse alvo. Então, o espiritismo vem como uma ferramenta para nos auxiliar a poder fazer essa transformação que é necessária, que faz parte da lei divina, a lei de progresso, e que todos nós, que é algo que nós não podemos fugir. Então, o espiritismo vem como uma ferramenta para facilitar, para dizer aqui, ó, para vocês não ficarem cegos se batendo aí, tem aqui uma rota, um caminho seguro que vocês podem seguir para chegar mais rápido ao exercício pleno. Porque, voltando ao texto, ele disse, de forma incompleta, o exercício dessa lei de justiça, amor e caridade, nós já temos tantos ganhos. Imagine quando nós tivermos conseguido em totalidade experienciar essa lei de justiça, amor e caridade. Aí que nós vamos alavancar. Ok, meus amores? Muito legal esse item 4, né? Muitas reflexões para a gente fazer durante essa semana, até a semana que vem, quando nós formos dar continuidade ao item 5. Muita coisa para pensar, muita coisa para refletir. Como é que nós estamos hoje, cada um de nós, na nossa experiência, no nosso dia a dia, na nossa vivência, utilizando essa lei de justiça, de amor e de caridade. Em que nós podemos ampliar, nesse nosso aprendizado atual, o exercício dessa lei, para que nós possamos acelerar o nosso processo e já ir contribuindo com essa geração futura, né? Porque ele diz, toda geração é melhor do que a anterior, para que a gente já possa contribuir desde agora, para quando nós voltarmos como geração futura, nós já termos isso melhor internalizado e aí facilitar a nossa experiência, ok? Então, muita coisa para a gente pensar até a semana que vem, quando a gente vai iniciar o item 5, ok? Lembrando que o nosso estudo do Livro dos Espíritos, do grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, é sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Nós fazemos parte desse grupo e no momento não estamos podendo nos reunir presencialmente, as meninas vão aparecer aí, mas assim que tiver liberado, todo mundo vacinado, com bastante segurança, nós vamos estar de novo aí na nossa casa. Esse grupo que está aparecendo e todos vocês que estão nos assistindo aqui pelo canal, convidados. Falando nisso, aqueles que não se inscreveram, podem fazer isso. Aproveita, toca o sininho das notificações para quando a gente colocar o estudo, vocês serem avisados. E quando estivermos presencialmente na instituição, estão todos convidados a estar conosco, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Vamos orar?
querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões, que possamos, Senhor, utilizar nesse nosso aprendizado atual. Sustenta em nós a vontade de buscarmos a melhor aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Porque desta maneira teremos a certeza de conquistar a felicidade que tanto buscamos. Que o teu amor, amado Senhor, nos sustente neste propósito e que possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.